Olá, amigos do canal Mistérios do Planeta 96. Sejam bem-vindos à história de um dos maiores acidentes marítimos da história naval no mundo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Titanic, que foi o navio da companhia de navegação White Star Line, que naufragou na parte norte do Oceano Atlântico, no ano de 1912. O navio media cerca de 269 metros de comprimento e 28 metros de largura. A ponte de comando ficava a 32 metros acima do fundo da quilha. Pesava 46.328 toneladas. Foram utilizadas 66 toneladas de carvão para manter a velocidade de 22 nós, que são cerca de 40 km por hora. Os motores de 55 mil cavalos de potência faziam 3 enormes hélices funcionarem, o que também gerava eletricidade para todo o navio. Esse naufrágio aconteceu após o navio bater em um iceberg, o que provocou a morte de cerca de pelo menos 1.500 pessoas. No entanto, esse navio tratava-se de um barco de luxo, que foi construído para ser o maior e melhor do mundo. A rota de navegação do navio levaria os passageiros e tripulação de Southampton, na Inglaterra, para Nova York, nos Estados Unidos, mas acabou afundando em águas internacionais, próximo ao Canadá. Esse desastre chocou a sociedade daquela época e influenciou na mudança das normas de navegação em todo o mundo. A história também foi registrada em documentários e filmes. O mais conhecido foi a versão de James Cameron do ano de 1997. Muito conhecido pelo filme do mesmo nome, o Titanic real tem semelhanças com a história contada nos cinemas em 1997 pelo diretor James Cameron. O navio foi encomendado pela companhia de navegação White Star Line e o estaleiro Harland and Wolff em 1907. O objetivo para a construção e embarcação daquela dimensão era desafiar qualquer navio que a empresa concorrente, a Cunard Line, pudesse ter. Com o Titanic, outros 2 navios gigantescos foram encomendados, o Olympic e o Gigantic. Em 1909, o Titanic começou a ser construído, ficando pronto somente no ano de 1912, ano de sua primeira viagem. O navio, que era conhecido como o maior e melhor do mundo em sua época, afundou em sua primeira viagem e entrou para a história. O navio Titanic levava cerca de 2.223 pessoas a bordo em sua viagem inaugural, mas tinha capacidade para cerca de 3.000 pessoas. A tripulação era composta por aproximadamente 900 funcionários, as restantes pessoas viajavam como passageiros. No total de pessoas a bordo, tripulação e passageiros, a tragédia provocou 1.517 mortes. Entre os embarcados, as principais nacionalidades eram de origem britânica, americana, irlandesa, sueca, alemã, norueguesa, libanesa, armênia e chinesa. No dia 10 de abril de 1912, o navio Titanic saiu do porto de Southampton, na Inglaterra, e viajava com destino a Nova York, nos Estados Unidos. Sua rota de navegação seria cruzar o Atlântico Norte. Ainda em águas internacionais, mas próximo ao Canadá, na noite do dia 14 para o dia 15 de abril, o navio foi de encontro a um iceberg. O choque foi tão forte que rachou 90 metros de casco do navio, o que permitiu que a água começasse a entrar na embarcação. O Titanic demorou aproximadamente 2 horas e 40 minutos para afundar. Meia hora após o acidente foi feito o pedido de socorro para a embarcação mais próxima, que chegou mais de 3 horas depois, já com o navio submerso, mas conseguiu resgatar os sobreviventes. 1 hora após o acidente, o capitão Edward J. Smith ordenou que se iniciasse a evacuação de mulheres e crianças para os botes salva-vidas. Muitos especialistas ainda se questionaram sobre a segurança do navio após o acidente. Além do iceberg, a velocidade do navio em águas perigosas, inspeções superficiais e a falta de botes salva-vidas para todos os embarcados foram alguns dos pontos que podem ter colaborado para que a maioria das pessoas não tenha sobrevivido. No mesmo ano em que o navio Titanic começou a ser construído, a companhia de navegação White Star Line teve um de seus navios naufragados, o Republic, após colidir com outro barco da mesma empresa. De acordo com informações dos estudiosos Jonathan Mayo, o acidente, que teve poucas vítimas, fez com que dentro da companhia se tivesse a ideia de que os navios eram resistentes, pois demoravam para afundar.
Levando em consideração essa ideia, era por isso que não seria necessário ter botes salva-vidas para todos os embarcados, pois, como os barcos eram equipados com telégrafo sem fios, a ajuda não demoraria a chegar. O naufrágio do Titanic provou que tais pensamentos não tinham fundamento. O Titanic foi construído para ser um dos maiores navios do mundo. O navio tinha um irmão gêmeo, o navio Olympic, mas o Titanic tinha especificações em seu casco que o tornavam mais pesado, e por isso passou a ser considerado o maior. O navio possuía 269 metros de comprimento e 28 metros de largura. A ponte de comando ficava 32 metros acima do fundo da quilha. Pesava 46.328 toneladas. Para que essa construção gigantesca pudesse se movimentar no mar, existiam em seu interior 29 caldeiras que eram aquecidas por 159 fornalhas. Essas fornalhas eram abastecidas com carvão manualmente pelos funcionários, cujo instrumento de trabalho eram pás. Foram utilizadas 66 toneladas de carvão para manter a velocidade de 22 nós, que são cerca de 40 km por hora. Os motores de 55.000 cavalos de potência faziam 3 enormes hélices funcionarem, o que também gerava eletricidade para todo o navio. O Titanic tinha capacidade para aproximadamente 3.000 pessoas. O navio fazia a separação por classes: alta, média, operária e tripulação. Cada classe poderia acessar determinados locais dentro da embarcação. A primeira classe tinha acesso a um salão de jantar, um restaurante, um lounge, biblioteca, barbearia, câmara escura, quadra de squash, banho turco e piscina. Essa foi a primeira piscina a bordo do mundo e era de água doce. Já a segunda classe tinha um salão de jantar, salão de fumo e biblioteca. A terceira classe, salão de fumo e salão de jantar. A classe operária e a tripulação não tinham acesso a tais luxos. As classes mais altas foram as que tiveram mais sobreviventes, proporcionalmente ao número de passageiros embarcados. Consequências do naufrágio do Titanic. O naufrágio do Titanic foi um choque para a sociedade da época, que passava por um boom na expansão tecnológica. Após o acidente, aconteceram várias mudanças importantes nas resoluções sobre segurança náutica. Entre elas está a criação da Patrulha Internacional do Gelo, criada em 1914, que entre as funções está o estudo e acompanhamento de rotas de icebergs. No mesmo ano também foi realizada a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, que posteriormente colaborou para o surgimento da Organização Marítima Internacional das Nações Unidas, a ONU. Nas décadas seguintes ao acidente, muitas expedições tentaram localizar o navio naufragado. Somente em 1985, o explorador Robert Ballard encontrou no navio. Estava a cerca de 3.800 metros de profundidade em águas internacionais, próximas à cidade de Terra Nova, no Canadá. Em 2012, quando completou 100 anos do naufrágio, os destroços do Titanic se tornaram patrimônio cultural subaquático da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O acidente com o navio Titanic provocou comoção e fascínio em sua época. O filme do diretor James Cameron não foi o primeiro a contar uma versão da história. Um mês após o naufrágio foi lançado um filme chamado Saved from the Titanic, que em português significa Salva do Titanic. O filme tinha como estrela principal Dorothy Gibson, uma sobrevivente do naufrágio, que usou na produção cinematográfica as mesmas roupas com que estava no navio. No ano de 1997 foi lançada a versão mais famosa da história, filme Titanic, do diretor James Cameron. O filme é estrelado por Kate Winslet e Leonardo DiCaprio como atores principais. Seus personagens, os protagonistas Rose e Jack, foram criados para o filme e não se baseiam em nenhuma história verdadeira. O filme Titanic bateu recordes de bilheteria e orçamento, ganhou 11 estatuetas do Oscar, incluindo a de melhor filme e melhor direção. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal Mistérios do Planeta 96.